Olá, caro estudante! Estamos estudando Libras e nada mais justo do que conhecer um pouco sobre a cultura e características de seus usuários, ou seja, dos surdos que utilizam essa comunicação. Cultura – características de um povo. Quando falamos que a cultura determina as características de um povo, estamos dizendo que o comportamento é algo adquirido por meio de suas vivências e experiências onde vive. Os surdos também formam um grupo cultural, apresentando comportamentos singulares adquiridos por meio de suas experiências. O surdo na visão do outro. Mitos e verdades. Assim como os surdos apresentam determinados comportamentos a partir de suas vivências, o mesmo acontece com os ouvintes em relação aos surdos. E algumas situações vivenciadas por ouvintes são passadas como se fossem comuns a todos os surdos. Vamos desmistificar um pouco algumas situações. Mitos. Leitura labial. Você já pode ter ouvido que para se comunicar com o surdo, basta olhar para ele, falando lentamente e o mesmo conseguirá ler seus lábios. Isso não é verdade e tem atrapalhado a vida de alguns surdos, pois algumas pessoas não se interessam a se comunicar em língua de sinais por achar que essa característica é comum a todos os surdos. Vou tentar resumir de forma bem simples como ocorre o processo de leitura labial. Primeiro, é importante que a gente saiba que ele acontece com deficientes auditivos que têm algum resíduo auditivo. Olhe fixamente para os meus lábios. Eu vou fazer o seguinte: bó, repetindo, bó. Você deve ter acompanhado que eu disse a palavra bola. O que aconteceu? Você pegou uma pista auditiva e foi complementado a informação através do movimento dos meus lábios. Assim se ocorre a leitura labial. Então, ela não é algo comum a todos os surdos. Isso eu estou falando com você numa situação de fala do dia a dia, bem diferente de alguma situação que você possa pegar a imagem de uma pessoa, voltar uma fita para ver os movimentos de lábios dela. Estou falando no dia a dia da comunicação. No dia a dia da comunicação, a leitura labial não é algo tão simples. Então, é um mito você acreditar que para se comunicar com surdos basta falar com ele lentamente e que ele esteja atento aos seus lábios. A comunicação feita por leitura labial nem sempre é eficaz, pois o surdo pode confundir alguns movimentos dos lábios do locutor, fazendo com que ele compreenda a mensagem de forma errada. Poder de concentração. A surda Karine Straub, em uma de suas publicações, datada de 2008, relata que no passado, monges beneditinos associavam aos surdos o trabalho manual, por acreditar que eles poderiam apresentar maior produtividade que os ouvintes, dado o seu maior poder de concentração. Este estereotipo levou a criar mais um mito em torno da pessoa surda, ao acreditá-los maior poder de concentração que as outras pessoas, ou seja, aos ouvintes. Isso não é necessariamente uma verdade, pois a concentração não está ligada apenas ao fator auditivo. Então, caso um surdo não execute bem uma função que exija concentração, coloque o mesmo em outras atividades que não exijam tanta concentração. A questão da concentração não é um fator limitador para o surdo. Agressividade. Pelo fato dos surdos gesticularem bastante e serem bem expressivos, algumas pessoas acreditam que eles apresentam agressividade. Isso não é verdade. O comportamento expressivo faz com que a comunicação seja entendida melhor pelas outras pessoas que estão se comunicando em Libras. Isso faz parte de um comportamento que é chamado da cultura surda. Gesticular bastante, ser bem expressivo, chamar atenção para as expressões do corpo. Porém, isso não pode ser confundido com agressividade. Dificuldade em aprender. Algumas pessoas acreditam que os surdos possuem baixa capacidade de aprendizado. Por acreditarem, o aprendizado é informação obtida pela via auditiva. Claro, se você quiser ensinar algo a um surdo através da língua oral, ele terá grande dificuldade para aprender. Porém, ao utilizar a Libras como um canal de comunicação, essa dificuldade deixará de existir, pois você estará utilizando a forma correta de se comunicar com os surdos. Mímica. Algumas pessoas que não conhecem a Libras podem acreditar que toda comunicação com surdos não passa de uma mera mímica.
quando na verdade isso não é o que ocorre, pois a Libras apresenta uma estrutura gramatical própria. Em algumas situações, você pode encontrar algo que pareça realmente uma mímica. Vou citar alguns exemplos. O sinal de café ou de cafezinho é feito com a mão nessa forma, a outra mão simbolizando como se fosse segurar em uma xícara e você levando até a sua boca. Então, alguns sinais até parecem com o cotidiano ou com o objeto que você utiliza no dia a dia. É o caso, por exemplo, de telefone, que nós fazemos referência ao telefone. Porém, isso não é o que ocorre em todas as situações na Libras. Ocorrem algumas vezes até para poder facilitar a comunicação. Mas os sinais, na verdade, eles possuem determinados movimentos que muitas vezes, na grande maioria das vezes, em nada vai ter relação com o objeto real. Contato com os surdos e com as Libras. Observações. Bom, já que a gente viu alguns aspectos sobre a cultura surda, é importante que você saiba algumas coisas que pode facilitar no seu dia a dia, no seu contato com o surdo e inclusive que demonstra respeito a eles. Primeiro, sempre que você precisar passar por um surdo, peça licença, pois passar entre ele, você vai estar fechando o seu campo de visão. Imagine que aqui eu tenho um surdo e outro surdo conversando. Na hora que eu passo aqui no meio, eu estou atrapalhando a comunicação. Então, é sempre considerado uma falta de educação ao você fazer isso. Se você está em uma determinada situação e precisa passar por esses surdos, o que você deve fazer? Peça licença. Esse é o sinal de licença. Ao pedir licença, você já está sendo educado e vai estar respeitando aquelas duas pessoas que estão se comunicando. Segundo, procure sinais que façam sentido. Quando você for se comunicar, não utilize os sinais, digamos assim, ao pé da letra. Como qualquer uma outra língua, você precisa ter a colocação correta desses sinais. Vou utilizar agora uns exemplos de sinais ou palavras que foram utilizadas bastante nessa competência. Cultura surda. Cultura surda nós sinalizamos da seguinte forma. Cultura surda. Nós faremos o sinal de surda. Comunidade surda. Comunidade surda, então eu tenho comunidade surda, normalmente. Agora eu tenho o seguinte, como terceiro exemplo, eu tenho identidade surda. Vou levar a você a fazer um pensamento. O sinal de surdo você já conhece. Identidade, nós fazemos desta forma. Isso aqui é o sinal de identidade. Porém, esse sinal é utilizado para identidade no sentido de documento. Aqui, quando eu estou falando em identidade surda, eu estou falando no sujeito se sentir como um surdo. Então, eu não vou utilizar esse sinal para identidade surda. Nessa situação, o adequado é eu utilizar identidade surda, porque aqui eu estou falando no sentido de se entender como surdo, de agir como um surdo. Então, preste atenção quando você for se comunicar. Nós passamos a nossa competência falando sobre cultura surda, sobre costumes. Eu vou levar você a acompanhar um vídeo que ele trata justamente isso. Ele trata de um sujeito que vai caminhando pelas ruas e no meio do caminho as pessoas estão se comunicando com ele em língua de sinais. O sujeito, obviamente, surdo, e todas as pessoas fazem parte de um cenário que foi criado para aquela situação. Observe o quanto o sujeito com surdez fica espantado e até entusiasmado ao ver que as pessoas se comunicam em língua de sinais. Então, observe, pense como essa prática seria benéfica para o surdo se ela fosse natural. Então, é importantíssimo que você tenha o seu aprendizado em língua de sinais.
Caro aluno, seu aprendizado continua sendo ampliado através das nossas videoaulas e do material que compõe a nossa competência. Porém, não deixe de buscar novas fontes de aprendizado. Encontro você na próxima competência. Tchau, um abraço!